Como vive um crente vencedor? Ou um cristão vencedor? Nós sabemos que existe o crente e o crente vencedor. Ou, para quem prefere usar a palavra cristão, existe o cristão e existe o cristão vencedor. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados por Deus, chamados por Cristo, para vencermos todas as coisas, todas as lutas da nossa vida. Você foi chamado em Jesus para vencer, não para ser meramente um crente, um cristão em Cristo, mas um cristão vencedor, um cristão que vence todas as áreas, todas as suas lutas, todas as coisas na sua vida. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Diz também o texto sagrado em Efésios capítulo 6, que diante das lutas da vida, das dificuldades, das tempestades da vida, aqueles momentos mais difíceis, aquelas lutas mais árduas, aquele momento mais escuro, sombrio da vida, as Escrituras garantem em Efésios 6 que nós vamos vencer todas elas, todas as situações e ainda permanecermos inabaláveis. Diz também o texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo, ou seja, uma mente de vencedor, uma mente que não conhece, que não contempla a derrota, mas somente a vitória, porque Cristo é vitorioso, Cristo não é derrotado e nós temos, diz as Sagradas Escrituras, a mente de Cristo. Diz também o Senhor em 2 Coríntios que o Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Você foi chamado por Cristo para ser vitorioso, vitoriosa em todas as situações da sua vida. Então você foi chamado para ser vencedor, para ser vencedora, para vencer, por mais difícil que seja a luta, a tempestade que você esteja passando, você foi chamado para vencer todas as coisas. Então, como vive o crente? Como vive um cristão vencedor, uma cristã vencedora em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz que o crente vencedor, ele não se abala. Salmo 125 diz que ele não se abala nem com más notícias. O crente vencedor, ele é firme, forte, sem se abalar. Ele é confiante em Deus, ele não se abala. Diz as Escrituras, no Salmo 125, que ele é como as montanhas em volta de Jerusalém que não se abalam, firme para sempre. Não se abala de más notícias, não se abala diante das lutas, das tempestades da vida. Ele luta, ele enfrenta, porque a força de Deus está com ele, com ela, o cristão vencedor. Diz também as Sagradas Escrituras que o crente vencedor ele tem um lar abençoado, sua casa é abençoada, sua família é abençoada, a unidade dentro de casa, a paz, a alegria, a amor, o seu relacionamento amoroso é abençoado, seus filhos são abençoados, são poderosos na terra, são abençoados, porque o Senhor Jesus, ele garante a bênção para o seu lar, para toda a sua casa, e ele tem essa bênção como herança para os seus servos, as suas servas. Diz também as Sagradas Escrituras que o crente vencedor, ele é bem-sucedido em tudo aquilo que faz. Salmo número 1, Josué capítulo 1, tantas outras passagens bíblicas testificam que o crente vencedor, onde ele põe a mão, ele é bem-sucedido, as coisas dão certo, tudo vai bem para ele é bem-sucedido, realizado em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele põe as suas mãos. Diz também as Sagradas Escrituras que os inimigos não podem resistir ao crente vencedor, mas que o cristão, a cristã vencedora, vencerá todos os seus inimigos todos os dias da sua vida. Essa é uma herança de Deus, essa é uma promessa do Senhor para aqueles que vivem em Cristo Jesus, vencedor, vencedora em Cristo, sobre todas as suas lutas, todos os seus inimigos, é promessa de Deus. E alguém pode perguntar, pastor, mas como então fazer para ser um cristão vencedor e viver conforme as Sagradas Escrituras?
O crente vencedor, o cristão, a cristã vencedora, eles têm algumas características que os tornam vencedores, que os tornam cristãos vencedores. Uma das características é que ele teme a Deus, ele considera a Deus. Temer a Deus é considerar, saber que Deus ama, que Deus é amor, que Deus é bondoso, mas também que Deus é justiça, que Ele faz justiça. Se Ele precisar punir, puxar a orelha, botar de castigo, Ele o faz, porque Ele é amoroso, mas Ele é justo, Ele é um Deus justo. Então, temer a Deus, o cristão, o crente vencedor, ele teme a Deus, ele prioriza a Deus também. Tudo o que ele faz, Deus vem em primeiro lugar. Ele não toma uma atitude na vida, ele não toma decisões sem consultar a Deus, sem buscar em Deus, buscar em oração, buscar em consagração, buscar na leitura da palavra as orientações, as diretrizes de Deus para a sua vida. O crente vencedor, ele prioriza a Deus em tudo. Primeiro dia da semana, as suas primeiras horas, seus pensamentos, as suas tomadas de decisões, as suas atitudes, tudo Deus vem em primeiro lugar. Como diz as Escrituras, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus capítulo 6. O crente vencedor, ele prioriza a Deus, tudo. Se ele recebe algo, ele já separa a parte de Deus, já consagra no altar de Deus, porque Deus vem em primeiro lugar em tudo na vida dele. Crente vencedor também, ele obedece, ele considera a palavra de Deus como lei máxima, como regra máxima para a sua vida. Então a palavra de Deus é para o crente vencedor, para o cristão, a cristã vencedora. A palavra de Deus é a regra máxima, porque é a palavra de Deus, foi Deus quem diz. Não há como discutir quanto à palavra de Deus, nós simplesmente devemos obedecer, seguir as diretrizes da palavra de Deus. O crente vencedor, ele vive assim: Deus falou, então eu estou cumprindo, mesmo que seja contra as minhas vontades, os meus desejos e as minhas razões, mas é a palavra de Deus, eu estou seguindo. E o crente vencedor, então, ele também tem uma outra característica: ele não se mistura com o mundo. A palavra de Deus diz que para não amarmos o mundo e nem as coisas deste mundo. Quando nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós, diz as Sagradas Escrituras na carta de 1 João. O amor de Deus não está em nós, porque o mundo, diz as Sagradas Escrituras também, que o mundo inteiro está nas mãos do maligno, e o maligno é o pai da mentira. Há muitas distorções, muitas mentiras que distanciam as pessoas de Deus. Então, quanto mais a pessoa ama o mundo e as coisas deste mundo, então mais a pessoa está distante de Deus. E quanto mais se aproxima do Senhor, automaticamente ela vai se desinteressando pelas coisas deste mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Deus tem para você um chamado de cristão, de cristã, vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te chamou para ser mais que vencedor em todas as coisas. Te chamou para ser não apenas um mero cristão ou cristã, mas um crente, um cristão vencedor, uma cristã vencedora através de Cristo Jesus, em todas as coisas, enquanto você estiver nessa terra. E depois ainda a vida eterna com Deus, morar no palácio celestial com a majestade de Deus. Deus te chamou com esse fim, com esse propósito. E Ele quer fazer de você um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, te edifique, te faça cada vez mais vencedor, mais vencedora em todas as coisas, através do poder de Cristo Jesus. Deus abençoe.